Boa noite. No próximo domingo, 6.512.000 pessoas vão votar para escolher prefeitos e vereadores. E esta noite, os eleitores do Recife vão poder assistir a um debate entre 4 candidatos a prefeito. Márcio Bonfim vai ser o mediador e está no estúdio do nosso debate. Boa noite, Márcio. Como vai ser o debate? Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. O debate da Globo, uma oportunidade para o eleitor do Recife entender um pouco mais, avaliar as propostas de governo dos candidatos que querem governar a cidade pelos próximos 4 anos. Esse ano, o nosso estúdio está montado aqui na Faculdade Marista, no bairro de Apipucos. Para o debate desta noite foram convidados os candidatos cujos partidos ou coligações têm 9 deputados ou mais na Câmara dos Deputados em Brasília, de acordo com a lei eleitoral. Também poderiam ser convidados para o debate de hoje os candidatos que atingissem 5 pontos percentuais na pesquisa divulgada na semana passada. E aqui nesse estúdio, eu vou explicar, vou andar um pouquinho por esse estúdio, foram convidados para cá os candidatos, então, Priscila Krause, do DEM, o candidato Geraldo Júlio, do PSB, o candidato João Paulo, do PT e Daniel Coelho, do PSDB. Esses candidatos vão hoje, então, responder, teremos quatro blocos no debate de hoje, com temas livres e também temas determinados. Eu vou sortear alguns temas para debater, que os candidatos vão fazer perguntas entre si. Então é imperdível o debate de hoje, uma última oportunidade para o eleitor do Recife que vai às urnas no próximo domingo. Lembrando que daqui a pouquinho a gente está de volta, trazendo outras informações sobre esse debate decisivo e tão aguardado pelo eleitor do Recife. Vanessa, voltamos com você. Até já, Márcio. E a Secretaria de Defesa Social divulgou o esquema de segurança para as eleições do próximo domingo. 6.185 policiais militares vão trabalhar no Recife e na região metropolitana, 5.926 no interior do estado. O embarque das tropas começou hoje pela manhã. A Polícia Civil vai contar com 945 policiais, sendo 171 delegados. A Secretaria de Defesa Social não irá proibir o consumo de bebidas alcoólicas no dia da eleição. Isso não impede que um juiz eleitoral entenda que é necessário decretar a lei seca na cidade e, se isso ocorrer, nós iremos cumprir a determinação do juízo. A SDS e o TRE vão trabalhar juntos numa sala de gerenciamento de segurança das 7 da manhã até o fim da apuração dos votos. A Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral vai manter um plantão 24 horas para denúncias. Nosso presidente, o desembargador Antônio Carlos, com os desembargadores eleitorais e também o corpo de servidores, os secretários e a assessoria da presidência, estará de plantão durante todo o período das eleições para resolver qualquer problema que porventura ocorra. Depois do intervalo, os números da nova pesquisa do Ibope com as intenções de voto para prefeito do Recife. O NTV volta em instantes. Estamos de volta com o resultado da 4ª pesquisa do Ibope com as intenções de voto para prefeito do Recife. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de Pernambuco. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos aos números, comparando com as pesquisas anteriores, divulgadas nos dias 22 de agosto, 14 e 26 de setembro. Na primeira pesquisa, o candidato João Paulo, do PT, tinha 27% das intenções de voto. Na segunda, permaneceu com 27%. Passou para 29%, agora está com 26%. Na margem de erro, poderia ter de 23% a 29%. Geraldo Júlio, do PSB, tinha 26%. Na segunda foi para 38%, passou para 39%, agora aparece com 40%. Com a margem de erro, poderia ter de 37% a 43%. Daniel Coelho, do PSDB, estava com 11%. Na segunda pesquisa foi para 13%, depois para 15%, agora tem 17%. Com a margem de erro, teria entre 14% e 20%. Priscila Krause, do DEM, tinha 8% na primeira pesquisa. Na segunda, apareceu com 4%, foi para 3%, agora permanece com 3%. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou teria 6%. Edilson Silva, do PSOL, estava com 4%. Ficou com 3% na segunda pesquisa, na terceira foi para 2%, agora tem 1%. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou teria 4%. Brancos e nulos eram 15%, na segunda pesquisa 10%, na terceira 8%, agora permanecem nos 8%.
6% não souberam ou não responderam à primeira pesquisa. Na segunda, 4%, depois 3% e agora são 4%. O candidato Carlos Augusto, do PV, permanece com 1% também registrado nas pesquisas anteriores. Os candidatos Simone Fontana, do PSTU, e Pantaleão, do PCO, não atingiram 1% das intenções de voto. O Ibope fez 3 simulações de segundo turno. Os candidatos escolhidos para esses cenários foram aqueles com intenções de voto mais altas na pesquisa do Instituto do dia 26 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Uma foi entre Geraldo Júlio, do PSB, e João Paulo, do PT. Geraldo Júlio aparece com 51% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 48% e 54% dos votos. João Paulo, do PT, teria 34% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 31% e 37% dos votos. 11% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. E 5% não souberam ou não responderam. A outra simulação foi entre Daniel Coelho, do PSDB, e João Paulo, do PT. Daniel Coelho teria 41% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 38% e 44% dos votos. João Paulo aparece com 40% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 37% e 43% dos votos. 13% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. E 6% não souberam ou não responderam. E a outra simulação foi entre Geraldo Júlio, do PSB, e Daniel Coelho, do PSDB. Geraldo Júlio aparece com 49% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 46% e 52% dos votos. Daniel Coelho teria 32% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 29% e 35% dos votos. 15% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. E 4% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 1.001 eleitores entre os dias 25 e 27 de setembro. O nível de confiança é de 95%, o que significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Veja agora como foi a agenda de campanha dos candidatos a prefeito do Recife nesta quinta-feira. Edilson Silva, do PSOL, fez campanha na zona norte da cidade. O candidato Edilson Silva, do PSOL, visitou pela manhã este espaço público na Avenida Caxangá, no bairro da Madalena. Edilson Silva conheceu o local acompanhado de militantes. O candidato a prefeito do Recife falou das propostas dele para as áreas públicas de lazer e esportes da capital. Candidato, quais as suas propostas para as áreas públicas do Recife, praças, espaços de lazer? Bem, nós precisamos abrir esse espaço para a comunidade. Eu estou aqui no Zumbi e vim hoje aqui fazer exatamente uma denúncia sobre uma área de mais de 15 mil metros quadrados que pertence à prefeitura e que está abandonada. A exemplo da área da Praça da Juventude, lá no Zeppelin, a exemplo do Centro Social Urbano da Mostardinha, a exemplo do Centro Social Urbano Bidu Krause, lá no Totó. Nós temos dezenas de espaços públicos que estão abandonados e nós precisamos investir neles. Nós precisamos pegar esse recurso e investir nos inúmeros pedaços de terra que essa cidade já tem para construir cidadania, sobretudo para a nossa juventude. A candidata Priscila Krause, do DEM, fez campanha no bairro de Santo Amaro. A candidata Priscila Krause, do DEM, se reuniu com a equipe para concluir o plano de governo. O encontro contou com o ex-prefeito do Recife, ex-governador de Pernambuco e ex-ministro Gustavo Krause, pai de Priscila. Entre os principais pontos do plano de governo está a segurança pública. Candidata, se eleita, quais as propostas da senhora para a segurança pública? Infelizmente, hoje o Recife é a cidade do medo, com aumento no número de homicídios e os estupros que voltaram a ser manchete de jornais. A prefeita precisa assumir a responsabilidade de coordenar pessoalmente as ações de combate à violência. E é exatamente isso que eu vou fazer. Nós vamos iluminar a cidade através da requalificação de todos os pontos de luz, recuperar os espaços degradados e fazer uma sugestão que foi de uma mulher vítima de violência doméstica. Criar nas comunidades os núcleos de mediação de conflito, com foco na violência doméstica para evitar que problemas pequenos se tornem problemas grandes. E é exatamente por essas propostas que foram discutidas com a população que eu peço a confiança do eleitor. O candidato Pantaleão, do PCO, fez campanha na área central do Recife.
O candidato à Prefeitura do Recife pelo PCO, Pantaleão, fez panfletagem entre pedestres e motoristas na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Paissandu. O candidato a vice, Jorge Nunes, do mesmo partido, também estava presente. Candidato, quais são as suas propostas para a mobilidade no Recife, caso seja eleito? Nós queremos fazer a integração de diversos modais, não é? E, além disso, constituir um transporte público na cidade do Recife, porque hoje está nas mãos da iniciativa privada. Mas queremos estender também a resolução da questão da navegabilidade do Rio Capibaribe, construção de ciclovias e, principalmente, reduzir o número de sinais e faróis que fazem a obstrução do trânsito. Então, nós pretendemos a construção de passarelas com elevadores para que possa dar uma fluidez maior ao trânsito. A candidata Simone Fontana, do PSTU, fez campanha na zona norte do Recife. A candidata Simone Fontana, do PSTU, estava acompanhada de assessores e militantes. Ela fez uma panfletagem na frente de 2 escolas municipais do bairro da Linha do Tiro. Ela pediu votos, conversou com professores e funcionários dos 2 colégios. Ouviu as reivindicações e falou sobre as propostas para a educação da cidade. Candidata, se eleita, quais são as propostas para a educação do Recife? Em Recife, melhoria geral da educação, investir na infraestrutura das escolas, construção de creches para que atenda todas as crianças, nada de creche mãe, nem bolsa creche, mas sim investimento massivo em creche, valorização dos professores. E hoje um dia de luta das universidades federais, junto com os metalúrgicos, pararam contra a retirada de direitos que está sendo colocado pelo governo Temer e contra a reformulação do ensino médio, a redução do currículo, o aumento da carga horária, que só vai atacar cada vez mais a educação dos nossos jovens. O candidato Carlos Augusto, do PV, também fez campanha na área central do Recife. O candidato Carlos Augusto, do PV, fez panfletagem na Praça do Derby, junto com o candidato a vice, Jaques Ribeboim, também do PV. Ele distribuiu folhetos com um programa de campanha e cumprimentou os jovens eleitores. Candidato, quais são as propostas do senhor para ajudar os jovens a se inserirem no mercado de trabalho? Educação é tudo, é fundamental. Nós temos em Recife hoje mais de 25 mil jovens desempregados e muitos deles sem estar na escola. Primeiro é um amplo programa de inclusão desse jovem, porque esse jovem está na escola, é jovem que tem futuro, é jovem que vai ajudar o Recife a crescer. E para isso o Partido Verde, a partir de 2017, vai criar um amplo programa de bolsa, é o Bolsa Agente Ambiental, onde esse jovem dentro da sua comunidade vai ajudar a reciclar o lixo, vai ajudar a deixar os canais limpos, vai ajudar a melhorar a qualidade de vida daquela localidade. E segundo, um amplo programa de capacitação com a FEComércio, com o Sistema S, SESI, Senai, para que quando a crise acabar, esse jovem tenha inserção no mercado de trabalho. E outro ponto que a gente não pode deixar de lembrar são as creches. Nós vamos ampliar fortemente as creches na cidade. Em instantes, Grafite foi a estrela do jogo do Santa Cruz. Mas apesar da vitória, o tricolor foi eliminado da Sul-Americana. O NTV volta já. Estamos de volta com a Copa Sul-Americana. Depois de perder por 2-0 na Colômbia, o Santa Cruz fez os gols que precisava no Arruda para avançar às quartas de final. Mas sofreu um gol que custou a classificação. O primeiro tempo foi de muita pressão e não demorou para funcionar. Aos 13 minutos, João Paulo mandou a bola para a área e Grafite cabeceou forte para fazer o primeiro do Santa. Aos 30, Grafite apareceu bem mais uma vez. Ele escorou o cruzamento de Pisano e estava garantindo naquele momento a decisão da vaga nos pênaltis. No segundo tempo, o Santa Cruz chegou ao terceiro gol. Era o resultado que precisava para se classificar. Grafite recebeu de Queno e tocou na saída do goleiro. 3-0. Festa no Arruda. A alegria durou apenas 5 minutos. Depois da cobrança de escanteio, o goleiro Edson Cole falhou na saída do gol. E a bola chegou para Ibargüen garantir a classificação dos colombianos. Ficou assim, Santa Cruz 3, Independiente Medellín 1. E vamos voltar ao estúdio do nosso debate com candidatos à Prefeitura do Recife. Esse debate é hoje à noite com mediação de Márcio Bonfim. Márcio.
Vanessa, aqui no estúdio, o estúdio que foi montado na Faculdade Marista, no bairro de Apipucos, está tudo pronto, aguardando a chegada dos candidatos. Daqui a pouco eles já devem chegar por aqui. Os candidatos que têm direito a trazer 8 assessores e também convidados nos camarins que foram montados aqui na Faculdade Marista. A posição de cada candidato aqui no estúdio foi determinada por sorteio, na presença dos candidatos. Por isso, nós teremos 4 candidatos aqui hoje. Os candidatos Priscila Krause do DEM, Geraldo Júlio do PSB, João Paulo do PT e Daniel Coelho do PSDB. Como é que vai ser o debate de hoje? Nós teremos 4 blocos com candidatos fazendo perguntas para candidatos. 2 blocos com temas livres e 2 blocos com temas determinados. Entre os temas determinados, vamos falar de saúde, educação, transporte, mobilidade. Então, são temas que nós vamos sortear. São 15 temas, então 8 temas serão sorteados para os candidatos fazerem perguntas entre os candidatos. O candidato vai ter 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para o opositor responder, mais 1 minuto para a réplica e mais 1 minuto para a tréplica. Então, hoje é a oportunidade para o eleitor do Recife entender melhor as propostas de governo dos candidatos, deles que querem governar a Prefeitura do Recife pelos próximos 4 anos. Então, lembrando que o debate começa logo depois da novela Velho Chico. Eu espero todo mundo. Vanessa. Bom trabalho para você, Márcio. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.